Hoje eu queria fazer uma live sobre a carteira neutra, que muitas pessoas perguntam, não sabem o que significa, explicando para vocês o que significa isso, o que eu falo tanto, né, nos meus stories aqui no Instagram, investir naquele ETF VT, né, que é o Vanguard Total World Stock ETF, que é um dos principais fundos que investe da maneira mais ampla possível no mercado, investe em 8.734 ações. Para vocês terem uma noção, ações líquidas no Brasil tem menos de 200, né? Então é realmente impressionante. E por que eu falo tanto nisso, né? E esta live é para explicar por que faz sentido você tentar não adivinhar o que vai acontecer e investir de maneira ampla no mercado, especialmente para aquelas pessoas que estão começando agora, tá? Então vamos começar. Primeira coisa, qual é o problema que o investidor, especialmente o investidor iniciante, ele enfrenta quando ele começa a investir em ações, especialmente quando ele quer montar uma carteira global? Quanto mais global, quanto maior a diversificação que você quer, em tese, mais exposto a diversos fatores da realidade você tá. Se você quer investir na Alemanha, você tem que saber o que está acontecendo na Alemanha, né? E o problema disso é que a maioria das empresas não vai gerar um retorno bom para você. As pessoas acham e se iludem por talvez só dar atenção para aquelas empresas que mais crescem. As pessoas se iludem no fato de que basta você investir em empresas com boa rentabilidade que você vai ter um bom retorno. Isso não é verdade, tá? Quando a gente avalia as empresas que já estão na Bolsa de Valores, ou seja, aquelas empresas que já são minimamente grandes a ponto de quererem abrir o seu capital em bolsa, que já valem aí vários milhões de reais, milhões de dólares, quando se acompanha essas ações ao longo do tempo, se percebe que 40% delas vão de onde elas estão para baixo, ladeira abaixo, tá? 40% das empresas vão gerar pelo menos um retorno negativo para os seus investidores. Ah, mas basta eu investir nas empresas que são boas, que isso não vai acontecer. Não é verdade isso, tá? Quando a gente pensa que 40% das empresas não vão vingar, entre aspas, a gente consegue observar esse fenômeno também fora do mercado de ações, mas no mercado que a gente chama de Private Equity, que nada mais é do que também um investimento em empresas, mas um investimento em empresas que não são abertas em bolsa, que são fechadas, empresas que têm o seu capital limitado aos seus proprietários e que eles vendem parcelas através de contratos privados e não através da Bolsa de Valores. Quando a gente observa investimentos também em Private Equity, neste mercado privado, também 40% das empresas não vingam, tá? Pelo menos. Acima disso, ou seja, mais do que 40% das empresas, no caso na faixa superior a isso, sim, elas têm um resultado que é acima de zero, mas apenas um percentual entre 4% e 7% das empresas gera ganhos acima da renda fixa histórica, tá? Então o que isso significa? Significa que em mais de 90% dos casos você não vai investir em empresas que de fato vão crescer muito, tá? Isso é uma realidade que você tem que considerar. As pessoas têm a impressão que se elas investirem naquelas empresas que mais cresceram ultimamente, as empresas mais famosas ultimamente, por exemplo, Apple, Facebook, Microsoft, Tesla, nesse tipo de empresa que você vai ter uma performance excelente. Não é o caso, tá? Na realidade, a boa performance do mercado americano e do mercado em geral sempre se dá por uma minoria absoluta de empresas, em torno aí de 5% das empresas que de fato carregam o resultado do mercado como um todo, tá? Então, o que isso faz? A gente observa que a realidade, em geral, traz resultados não equivalentes para todos os investimentos que são feitos. A Apple, por exemplo, a empresa que todo mundo gosta, metade do faturamento dela vem de um produto. Agora você imagina uma empresa que vale praticamente 2 trilhões de dólares. Vocês acham que ela queria ter só esse produto e sempre se planejou com esse produto? Não é verdade. Ela criou centenas de produtos, centenas de protótipos e apenas um deles gera metade do faturamento da empresa inteira, tá? 45% praticamente. Então você nota que até dentro de empresas, pouquíssimos projetos vingam. E pouquíssimos projetos trazem a grande maioria do resultado das empresas, tá?
poucos projetos são de fato aqueles rentáveis. E quando você investe em ações é a mesma coisa, poucas delas irão crescer muito, e isso é que vai carregar o seu retorno, tá? Então, assim, você tem que garantir que você vai investir nessas empresas. As pessoas acham que se elas investirem naquelas que subiram, elas estarão escolhendo essas empresas. Não é verdade. A sua chance de escolher para o futuro as próximas empresas que irão performar bem não é escolhendo aquelas que performaram no passado. Afinal, o ciclo de vida das empresas está cada vez mais curto e, portanto, se você investe naquelas que tiveram os melhores resultados, a sua chance de não estar investindo nas empresas com os melhores resultados futuros é muito grande. Você só conseguirá investir nas empresas com os melhores resultados se você investir em mais empresas. E essa é a teoria principal do mercado neutro, é garantir que você investirá nas melhores empresas que terão os melhores retornos. Você só consegue fazer isso investindo de uma maneira muito ampla, tá? Agora, quando você vê a parte acadêmica da coisa, ou seja, quando você vê a origem do retorno que carteiras de ações individuais têm ao longo do tempo, você observa o quê? Que quando a gente decompõe, né, duas carteiras diferentes, por exemplo, quando a gente decompõe o retorno, quando a gente vê da onde que veio o retorno de uma determinada carteira, a gente observa que você tem um retorno equivalente ao que a gente chama de risco livre, né? Um retorno livre de risco, como por exemplo títulos públicos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ações. Investindo de maneira geral, de maneira ampla em todas as ações, você tende a ter um retorno superior a isso. Isso que a gente chama de equity premium, né? Ou seja, um ganho, um prêmio por você aceitar este risco das ações. E quando você considera todo o retorno que você consegue de maneira geral conseguir com ações, se você investir em riscos específicos, de fato você consegue mais do que isso, e essa é a teoria dos fatores, certo? Então você tem aí um ganho decorrente de investir simplesmente em ações. Se você quer investir em ações, a sua expectativa de retorno, ela decorre 70% do fato de você investir em ações de maneira geral, tá? E é isso que eu tô falando nessa live aqui para você fazer se você está começando e não sabe nada. Se você não sabe nada, simplesmente pelo fato de investir de maneira geral, ampla, com o que eu chamo de carteira neutra, o que é isso? É investir sem exclusões, é investir sem achar que você sabe quais serão aquelas empresas que terão um maior retorno. Se você investir de maneira geral, ampla e diversificada, se você escolher os fundos que não excluem outras empresas, que não fazem seleção de ações, você terá 70% do retorno do mercado garantido para você. Este retorno, historicamente, ele é acima da renda fixa, tá? Então, esta é a forma que você tem mais segura de investir em ações se você não tem conhecimento algum. É simplesmente garantir que você terá a média do mercado. A média do mercado, por si só, já responde por pelo menos 70% do retorno possível em ações. Quem é que faz esse tipo de estratégia, né? Aí você pode me dizer, não, mas por exemplo, existem pessoas como o Warren Buffett, que é aquele gestor, na realidade ele é o proprietário de uma empresa que se chama Berkshire Hathaway, que é uma holding, é como se fosse um fundo, na realidade é uma empresa que investe em outras empresas, e ele teve uma das melhores performances já registradas durante mais tempo, tá? Então ele começou a empresa dele em 1965, e até hoje ele tem uma performance de 20,3% ao ano em dólares. A média do mercado foi metade disso, foi aproximadamente 10 a 11%. Você pode me dizer, nossa, viu só, ele conseguiu, eu também consigo. Mas, na realidade, quando a gente observa, ele é um cidadão bilionário hoje, porque ele tem 83 bilhões de dólares de patrimônio pessoal, porque ele começou a investir com 11 anos, tá? Agora, se você considerar que ele tem 90 anos hoje, na realidade, ele investiu durante 79 anos, tá? E eu me permiti fazer uma pequena brincadeira, considerando que esse retorno ele é um retorno nominal que ele teve, retirando a inflação americana nos últimos 79 anos, que foi de 3,9%, ele teve um retorno real acima da inflação de 16,6%, tá? E assim, ele começou quando ele tinha 15 anos, já eu atualizei pela inflação, com 87 mil dólares, tá? Qualquer pessoa que
tivesse começado com esse dinheiro, investido aproximadamente $8.000 por mês, isso é bastante coisa, mas é possível, tá? Não é surreal. Alguém economizar, uma pessoa rica que ganhe bem, não é surreal ela conseguir economizar $8.000 por mês. Se ela investisse durante os seus 948 meses, que foi o que o Warren Buffett investiu, teria o patrimônio dele, tá? Então, assim, na realidade, quando você pega o retorno do Warren Buffett e você coloca num padrão médio de investimento de 30 anos, o retorno dele, o investimento que ele fez, teria caído para algo próximo aí $20 milhões. Claro que é uma soma muito alta, mas certamente ele não teria esse reconhecimento todo. Ele tem esse reconhecimento todo porque ele fez o que ninguém fez durante 79 anos, tá? Ninguém investe dos 11 aos 90, por isso que ninguém aparece na mídia com $83 bilhões, tá? Se você fizer isso, você vai aparecer na mídia com $83 bilhões e conseguir aportar bastante. É isso que ele fez. Ele basicamente conseguiu aportar bastante porque ele era um empresário. Empresários conseguem economizar nessa faixa ou mais. Se você fizer isso por 79 anos, você vai provavelmente aparecer na mídia como Warren Buffett com uma fortuna próxima a 80 bilhões, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que, claro, ele é bom, mas eu quero dizer que o grande pulo do gato é o fato dele estar exposto ao mercado durante 79 anos, o que ninguém faz. Então isso tem que ficar muito claro, né? Quando perguntaram para o Warren Buffett o que ele recomenda para pessoas comuns, ele recomenda exatamente isso. Investir com uma estratégia neutra, ou seja, investir 90% do patrimônio no mercado global americano, tá? Então, na realidade, ele recomenda investir pelo S&P 500, que é um indicador muito próximo, que não exclui ações, apenas investe nas maiores empresas, ele só exclui as menores, mas historicamente o índice geral americano é muito próximo do S&P 500, então na realidade ele recomenda justamente as pessoas não tentarem adivinhar o que vai acontecer. Ele recomenda investir também 10% em renda fixa, apenas de uma maneira para reduzir o risco. Mas o grosso do portfólio, 90%, ele mesmo recomenda investir de forma neutra no mercado, tá? Agora, outra carteira que eu peguei muito interessante. Quando a gente olha quais são os maiores investidores no mundo, não em termos de pessoas, mas investidores institucionais. Por exemplo, o segundo maior investidor mundial é o fundo de pensão do governo da Noruega, tá? Que aproveitou o fato deles terem muito petróleo em um país muito pequeno, com poucos milhões de habitantes. Hoje eles têm um patrimônio aproximado em 982 bilhões de dólares, tá? E eu fui pesquisar para ver o que eles fazem. Primeiro que o próprio fundo de pensão é uma empresa, na prática, o Fundo de Pensão da Noruega é uma empresa, na prática, com mais de 1.000 analistas. 1.000! Então, imagina que você tem lá 982 bilhões de dólares para gerir. Você contrata 1.000 analistas e eu fui ver o que eles colocam o dinheiro deles. Eles têm, basicamente, o índice da FTSE All Cap World, que é praticamente equivalente ao índice utilizado pelo ETF VT. Tá? Eles têm aqui uma exposição um pouco maior na Europa, mas o grosso é dividido de uma forma muito neutra, tá? Praticamente metade na América do Norte, 20% na Ásia e o resto na Europa, tá? Então é uma estratégia neutra muito semelhante ao VT. Eles investem em 9.000 empresas, o VT tem 8.734, então claramente, no meu ponto de vista, eles têm uma estratégia neutra, tá? Então assim, se você pensa que você consegue ter uma performance melhor do que um fundo de pensão que tem quase $1 trilhão e 1.000 analistas disponíveis para análise, então você tem que pensar duas vezes, tá? Se você quer fazer isso, especialmente para aqueles que estão começando agora, especialmente para aqueles que não conhecem o mercado. Se quem tem 1.000 analistas e quem tem $1 trilhão escolhe investir de uma maneira neutra, por que você deveria se arriscar mais do que isso, né? Enfim, é uma dúvida que eu levanto para você. Outro ponto também, a terceira instituição com maior número de recursos é o fundo de pensão dos servidores federais americanos, que tem 578 bilhões de dólares. E eles fazem exatamente a mesma coisa, certo? Eles têm vários fundos disponíveis para os seus servidores, né, as suas carteiras de pensão, e todas elas são neutras. Assim como o fundo de pensão da Noruega,
todas as carteiras de pensão, todas as carteiras de investimento deste fundo de pensão dos servidores americanos, todas são neutras, todas. Tanto a carteira especializada no mercado americano quanto a de mercados emergentes são ETFs neutros. Na realidade, são fundos neutros, né? Não são ETFs. Isso que eu achei bem interessante. E a questão é como que você consegue ter essa exposição neutra? Basicamente de duas formas. Ou você abre uma conta em uma corretora nos Estados Unidos, uma corretora americana, e você investe por um ETF como o VT, que faz exatamente isso. Ele investe naquele índice FTSE All Cap, né, World, investindo aí tanto em small caps, quanto mid caps, quanto large caps, ou seja, empresas grandes, médias e pequenas, na proporção do tamanho de cada uma. Isto é investir de maneira neutra. Você paga 0,08% ao ano de taxa de administração. Isso é menor do que qualquer fundo que você vai encontrar com essa diversificação, tendo o ganho garantido de 70% do retorno de ações, garantindo que você vai investir naquelas empresas que no futuro, sim, mais crescerão e mais gerarão resultado para a carteira. Essa é a melhor forma que você tem de conseguir investir nessas ações. Além disso, você consegue fazer isso investindo em ETFs não americanos, mas sim ETFs irlandeses. Por que irlandeses? Porque basicamente você tem uma vantagem tributária, você consegue não receber dividendos, portanto você não é tributado neste recebimento, e assim você pode escolher um ETF como, por exemplo, VWRA, se você investir por uma corretora como, por exemplo, Interactive Brokers, ou pela DeGiro também, mas você precisa de recursos maiores, tá? Mas este ETF VWRA também faz praticamente a mesma coisa, tá? Que, assim como o VT, garante que você investirá nas empresas que mais crescerão. Outra possibilidade é você investir em 2 ETFs distintos, separando mercados desenvolvidos e mercados emergentes, tá? Você consegue fazer isso investindo em IWDA e EIMI. Depois eu vou colocar na descrição deste vídeo, mas basicamente esta separação pode decorrer se você quiser ter uma diferenciação da exposição neutra e investir eventualmente mais em mercados emergentes. É uma coisa que eu recomendo, porque você se protege um pouco da volatilidade cambial. Aí você pode me dizer, nossa, Otávio, mas daí você está escapando da estratégia neutra. Sim, você estaria escapando, mas isso é para aquelas pessoas que querem ter uma exposição maior a mercados emergentes para se proteger das variações cambiais, certo? Porque quando você tem ativos da sua moeda, você sofre menos com desvalorizações de outras moedas, certo? Então, mas de uma maneira geral, você, como uma pessoa que está começando agora, consegue perfeitamente ter o ganho de 70% do mercado investindo nestes fundos que eu acabei de mencionar. VWRA irlandês ou VT, investindo por uma corretora que dá acesso a bolsas de valores nos Estados Unidos, tá? Agora, é importante salientar o quê? Que poucas pessoas fazem isso, né? Na realidade, especialmente as pessoas que estão começando, elas acham que elas têm que aprender muito para começar a investir, quando isso na realidade não é verdade, tá? Você não precisa saber muito para investir. Você só precisa simplesmente garantir que você investirá nas empresas que mais crescerão, porque é isso que trará o retorno significativo do risco que é investir em ações, certo? Então, você pode, e eu, se começasse hoje, começaria investindo em um ETF neutro. Eu invisto em IWDA e EIMI, na parcela neutra da minha carteira. Não comecei fazendo isso, eu não comecei investindo de maneira neutra, porque eu não sabia de tudo isso que eu falei para vocês. Eu não conhecia os estudos que justificam que 70% do retorno de ações vem da exposição neutra, ampla e natural ao mercado, tá? Isso decorreu inicialmente de um paper, de um artigo acadêmico de 1992, em junho, do Eugene Fama e do Kenneth French, que se chama The Cross-Section of Expected Stock Returns. Eles conseguiram, na realidade, decompor a origem dos retornos das ações, demonstrando isso que eu acabei de mencionar, que 70% vem do mercado neutro em geral, e depois o restante vem de fatores, especialmente valor e crescimento e tamanho.
Ou seja, empresas mais baratas e empresas menores do que a média. Aí você pode me perguntar, Otávio, por que eu não invisto então em fatores valor e tamanho? Bom, você pode fazer isso, mas você tem que entender que fatores, ou seja, você se expor a ações diferentes da média neutra do mercado, pode não gerar um retorno acima da média neutra do mercado por anos ou décadas. Estatisticamente faz sentido, estatisticamente você vai ganhar acima da média do mercado, mas você pode passar por décadas performando abaixo da média do mercado. Isso tem que ficar muito claro, tá? Porque as pessoas, o que acontece? Elas compram um ETF de valor e daí elas falam, nossa, faz 6 meses que eu estou perdendo para a média do mercado, que absurdo. Bom, você tem que entender que se fosse tão óbvio assim, bater da média do mercado, na realidade todos os gestores fariam isso e, portanto, se eles investissem em alguns tipos de ativos específicos que batem da média do mercado com consistência, os preços destes ativos subiriam, seriam caros demais e, portanto, diminuiriam a expectativa de retorno futura. Você não pode esquecer que sempre quando você investe em um ativo, você nada mais está fazendo do que pagando por algo. E se você paga demais, o retorno que você tem, que é aquele ativo que não mudou, ele terá, obviamente, um retorno menor em relação ao que você pagou. Tudo no mercado é proporção. Tudo no mercado é relativo. Você nunca pode dizer que algo está caro demais. Algo sempre está caro demais ou barato demais em relação ao negócio em si, em relação às receitas, em relação à empresa. Algo nunca está caro ou barato demais por si só, certo? Tudo é relativo. Então, você tem que colocar isso claramente na sua cabeça. Se algo sempre performasse melhor do que a média, os investidores investiriam naquilo, o preço subiria, portanto, a expectativa de retorno reduziria e este ativo deixaria de performar melhor do que a média do mercado. Portanto, é totalmente possível, natural, comum e corrente que fatores não performem sempre acima da média do mercado, apesar de estatisticamente eles performarem sim, tá? Agora, você garante que você não vai ficar olhando a média do mercado performar melhor do que você se você investir na média do mercado. Então, assim, muitas pessoas acham que, acharam pelo menos, por exemplo, nos anos 2000 que internet era o caminho, e de fato foi o caminho, mas pagar caro demais não justifica. Então você observa que o S&P 500, que é um ETF tecnicamente neutro, ele performou melhor do que o índice que investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq, que é aquele ETF QQQ de tecnologia, durante praticamente 20 anos, né? Desde o estouro da bolha da internet até hoje. Então você tem que claramente colocar isto na cabeça, certo? Eu não sei se vocês têm algumas perguntas sobre isso. Eu só queria falar que se eu começasse hoje, claramente eu investiria de maneira neutra. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê como o mercado não é burro, certo? Quando você investe em uma ação, você está dizendo para a pessoa que vendeu a ação para você que ela está errada, porque você está dizendo que você terá melhores retornos do que ela, porque você está comprando dela. E a outra pessoa pode ser mais inteligente, mais experiente, pode ter mais informações, pode ser muito mais paciente, pode ter muito mais recursos do que você. Então você tem que ter muito claro isso na sua cabeça. É muito difícil bater o mercado e você, sem saber nada do mercado, com uma proteção absurda pela diversificação global, consegue sim ter um retorno totalmente satisfatório que os maiores fundos de pensão no mundo conseguem investindo, apesar deles terem todos os recursos disponíveis. Eles optam por fazer isso, tá? Por investir de maneira neutra. Então, se você não sabe, se você está começando, ETFs como, por exemplo, VT, como, por exemplo, VWRA, conseguem amplamente entregar o retorno que uma pessoa comum consegue e deseja para a sua aposentadoria. Bom, basicamente assim, eu recebo muitas perguntas de pessoas que têm dúvida sobre a exposição neutra mais a exposição a alguma coisa específica. É totalmente possível, normal, tá? No meu ponto de vista, faz sentido você personalizar a sua carteira dependendo da sua situação. Se você tá
momento de início da sua trajetória como investidor, se você está no período de acumulação, no período de investimento, não faz muito sentido você ter estratégias de dividendos, por exemplo. Então não faz muito sentido você adicionar a um ETF neutro estratégias de dividendos, porque você vai pagar mais imposto sobre isso, e não faz muito sentido você investir em renda fixa, porque a sua expectativa de retorno reduz, certo? Agora, se você está no final do seu período de acumulação e no início do seu período de usufruto, próximo à sua aposentadoria, faz sentido você aumentar sua exposição, por exemplo, à renda fixa. E o discurso que estratégias neutras ou ETF traz muita porcaria junto. Bom, as pessoas discordam, né, do fato de investir em ETFs neutros ou ETFs amplos ou fundos com estratégias sem exclusão, porque elas acham que você estará investindo em empresas ruins. Sim, você estará investindo em empresas ruins, ninguém disse que você não estará. Só que o problema, o maior risco, não é você investir em uma empresa ruim. 40% das empresas terão retornos negativos. 40%. Este não é o risco. O risco é você não investir nos 4 a 7% de empresas que gerarão os retornos de fato exponenciais. Se você tentar excluir as empresas ruins, você muito provavelmente vai também excluir as empresas que terão os melhores retornos. E este é o maior risco que você não pode tolerar aceitar, certo? Porque não faria sentido você ter um retorno em linha, por exemplo, com renda fixa, assumindo o risco de ações. Isso não faz sentido. Para você ter o retorno acima da renda fixa, você tem que garantir que você vai investir nas empresas com os melhores retornos. E isso você não faz na pescaria. Isso você não faz tentando acertar tiro ao alvo, certo? Afinal, você pode até tentar fazer isso, mas você tem que pensar que quando você faz isso, você está competindo com pessoas que não estão de brincadeira no mercado, trabalham com bilhões de reais, bilhões de dólares, e elas querem ganhar dinheiro de você. Então isso tem que ficar muito claro. Tem problema ter vários ETFs da Vanguard. A Vanguard, assim como outras empresas de gestão, ela é apenas uma empresa que faz a gestão dos fundos, tá? Então, assim, um fundo, ele nada mais é do que uma entidade, ele nada mais é do que um condomínio de patrimônio protegido dos seus investidores. Se uma gestora vai à falência, aquele condomínio, ele utiliza outra gestora, tá? O risco, de fato, não é a gestora. O risco é você escolher um índice, ou seja, você escolher regras, você escolher uma estratégia, você escolher a sua estratégia, basicamente, que não irá escolher as melhores ações. O risco é você ter uma má estratégia, não é a gestora, porque especialmente em ETFs passivos, os ETFs passivos não dependem de uma boa gestora, os ETFs passivos dependem de um bom índice. Então, você tem que atentar muito mais ao índice, às regras, do que a gestora, porque pode trocar a gestora, se o índice for o mesmo, o retorno será o mesmo, tá? Então, assim, quando você pensa, será que é arriscado investir na Vanguard? Talvez seja se você investir em um fundo ativo da Vanguard, que tem gestores profissionais que vão fazer uma seleção ativa. Agora, pensando grosso modo, a Vanguard é uma empresa que gerencia mais de 5 trilhões de dólares, tá? Isso é mais do que o dobro do PIB do Brasil. É mais do que várias vezes o Itaú, várias vezes o Bradesco juntos, tá? Então, assim, empresas como essas, você não tem perigo algum, tá? Basicamente é isso. 70% do retorno do mercado. Como assim? Não é 70% do retorno do mercado, tá? Quando você pega a expectativa máxima de retorno que você consegue com ações, você garante que você terá 70% dessa expectativa investindo de maneira neutra. Para você ter mais expectativa do que isso, para você ter uma expectativa de retorno maior, você teria que investir em fatores, em alguns tipos de empresas específicos. Quais são eles? Empresas baratas, empresas pequenas. Basicamente, esse é o grosso do resultado, tá? Agora, se você investe em empresas baratas e pequenas, você arrisca por décadas performar de uma forma pior ou inferior a simplesmente a média neutra do mercado, entendeu? É basicamente isso. O que você acha do Nassim Taleb? O Nassim Taleb, ele é uma pessoa, ele é um autor, na realidade um estudioso, que ele defende justamente essa ideia de retornos
raros e que geram muita diferença, tá? Então ele defende, por exemplo, uma carteira que é muito segura em 90% dela e muito arriscada em 10% dela, por aí mais ou menos, tá? Na realidade, a ideia dele de que poucas coisas fazem muita diferença é a mesma base para você investir de uma maneira neutra, é garantir que você investirá nas ações que terão os melhores retornos, aqueles retornos raros, aqueles retornos que mais darão resultado. É basicamente, a teoria é a mesma, tá? Ele somente defende uma estratégia diferente que faz a mesma coisa. Alguma vantagem em investir nos Estados Unidos em comparação com a Irlanda? No meu ponto de vista, basicamente, é a liquidez, né? Então, assim, se você investe, especialmente para carteiras neutras, tá? Para carteiras neutras, faz mais sentido investir na Irlanda, porque ETFs neutros na Irlanda, eles têm uma liquidez boa para ETFs neutros, então você não tem prejuízo nessa parte de liquidez, ou seja, de quantidade de negociação, e você consegue não pagar imposto, porque você consegue investir em ETFs de acumulação. Agora, se você quer investir em ETFs de fatores, nos Estados Unidos você tem infinitas mais opções. A Irlanda é bem mais limitada quanto a isso, tá? Você consegue também investir em ETFs de fatores, mas você tem menos opções. Esse raciocínio também se aplica para o mercado brasileiro. Vale a pena investir em um ETF amplo brasileiro ou fazer stock picking no Brasil? Eu fiz uma live sobre stock picking, você pode conferir no IGTV, ou você pode conferir também no meu canal do YouTube, em que eu coloquei essa live. Mas basicamente assim, o fato de você investir em um ETF neutro no Brasil faz com que você, por definição, não invista no mundo e, portanto, você ache que vai performar melhor em 1% do mundo, que é mais ou menos o tamanho do Brasil. Na realidade é menos que isso, tá? É 0,7% mais ou menos. Então, assim, você estaria concentrando e supondo que você vai conseguir acertar. Então, assim, será que vale a pena fazer stock picking no Brasil? Também não vale a pena. Tem aquela empresa que faz índices, né, que é a Standard & Poor's, ela faz todo ano, ela faz a cada trimestre, na realidade, uma comparação dos índices neutros com os fundos ativos. E em todas as geografias, incluindo o Brasil, próximo a 80%, aliás, próximo a 90%, entre 85% e 95% dos fundos ativos, ou seja, fundos que fazem stock picking, não batem da média neutra, então faria mais sentido investir de maneira neutra. Como seria o código VT via Irlanda? VWRA, VWRA. ETF neutro de renda fixa e ações. Como distribuir em cada categoria para ser neutro? Assim, neutro, quando eu falo neutro em ações, tá? Então você investe 100% em ações, em todas as ações, da maneira ampla e diversificada proporcionalmente ao tamanho de cada empresa, tá? Agora, se você quer investir em renda fixa, a sua carteira não será mais neutra, certo? Ela será uma carteira com mais renda fixa, portanto menor risco. E isso você faz quando você está mais próximo ao usufruto. Você consegue manter uma rentabilidade razoável se você investir em renda fixa, por exemplo, high yield, que é aquela renda fixa de maior risco. Os fundos ativos não batem a média neutra, mas isso descontando a taxa de administração em relação ao retorno? Sim, considerando tudo. Diversificação geográfica em 3 países. Quais escolher? Não sei, né? Prefiro investir em mais de 50 países, que é o que o VT faz. Quantos por cento devo ter em ETF neutro em minha carteira? Bom, você começa com 100%, se você não sabe nada, justamente se você está começando, você coloca todo o seu investimento lá. A maioria das pessoas não sabe, mas se investe em um fundo de previdência privada, por exemplo, e inúmeros deles fazem exatamente isso. Investem de maneira neutra. Os fundos que eu mostrei, por exemplo, investem de maneira neutra e não fazem mais nada. Você investe 100% da sua parcela de ações, você investe 100% na parcela neutra, tá? Agora, se você quer mais risco, você coloca ETFs de fatores, conforme eu falei. Se os seus ETFs de fatores são mais concentrados, ou seja, o que é isso concentrados? É investir em menos empresas, você coloca um percentual menor, porque eles vão desviar mais da média. Se você investe em ETFs de fatores mais leves, mais próximos à neutralidade, né, investindo em mais empresas, com pesos muitas vezes proporcionais ao tamanho de cada empresa, você pode dar um percentual maior, próximo até 50%. VT mais VTI faz sentido? Bom, essa pessoa ela perguntou o seguinte: vale a pena ter um ETF amplo, global, neutro, e também um ETF neutro somente nos Estados Unidos?
Bom, assim, no meu ponto de vista não faz sentido, tá? Por quê? Porque você estaria sobrepondo dois ETFs, um em cima do outro, sendo que os dois são neutros, tá? Então, assim, você estaria dizendo para você mesmo que que os Estados Unidos performarão melhor, que ações americanas terão uma performance melhor. Isto aconteceu sim nos últimos 10, 12 anos. Isto não aconteceu sempre. Historicamente, os países tendem a ter o mesmo retorno histórico. E aqueles que não têm, você não sabe qual é o que vai ter o melhor retorno. Em geral, países com retornos muito bons durante um tempo tendem a não ter um retorno tão bom nos ciclos econômicos seguintes, tá? Então, assim, o fato de você investir em VTI, que é a média neutra americana, e você investir em VT, que é a média neutra mundial, no meu ponto de vista, não faz sentido. Você pode sobrepor se você quiser investir em fatores. No meu ponto de vista, não faz sentido você sobrepor se você tem uma estratégia neutra, porque a sua estratégia deixaria de ser neutra. E justamente seria uma estratégia concentrada em uma geografia específica, e não há evidências de que uma geografia específica compense o risco adicional daquela geografia. REITs, além do VT, ou seja, essa pessoa quer saber se faz sentido investir também naquelas ações de exploração imobiliária que se chamam REITs nos Estados Unidos, Real Estate Investment Trusts, além do VT. Bom, o VT já investe nessas ações, tá? REITs são ações, estão incluídas dentro do VT. REITs, historicamente, estavam incluídos dentro do setor financeiro, ultimamente foram separados, mas eles são ações e fazem parte da média neutra do mercado se você investir em um ETF neutro. O S&P 500, por exemplo, as 500 maiores empresas americanas, englobam aproximadamente aí de 33 a 35 REITs. Toda vez que migro o dinheiro de um ETF para o outro, tenho que declarar que realizei o lucro? Isso aqui é uma pergunta sobre imposto de renda, eu vou fazer uma live sobre isso, mas basicamente toda vez que você teve um ganho ou uma perda, você declara para a Receita Federal Brasileira. Se você for um residente fiscal brasileiro, você tem que declarar todo o seu patrimônio e você tem que declarar toda a sua renda. A sua renda também decorre de ganhos de capital, como por exemplo na venda de um ETF um para o outro. VWRA na prática é melhor do que VT devido à tributação sobre o dividendo. Você não paga o imposto sobre o dividendo, sim. Mas se você quiser receber o dividendo, né, é equivalente. Então, sim. O VWRA, se eu não me engano, ele só tem um pouco mais de taxa de administração. É 0,20. O VT tem 0,08. Mas a economia que você tem não pagando imposto sobre o dividendo compensa essa taxa de administração de 0,12% maior. Qual é o valor mínimo de aporte mensal que compensa usar a corretora Interactive Brokers? Muitas pessoas me perguntam, porque têm interesse em investir em ETFs irlandeses, que é utilizar a corretora Interactive Brokers, perguntam se vale a pena investir a partir de um determinado ponto, a partir de um determinado valor. E é o seguinte, a corretora Interactive Brokers, se você tem até $2.000 de investimento, você tem que pagar uma consumação mínima de $20. O que isso significa? Cada operação custa $1 nos Estados Unidos e custa $5 se você negociar na Europa. Então, se você fizer, por exemplo, 10 operações nos Estados Unidos, você vai pagar $10, mas como a sua consumação mínima é de 20, você vai pagar só os 20, certo? É que nem quando você vai num bar e você tem que pagar no mínimo a comanda lá de $20, tá? Você pode consumir até $20 em corretagem, isso até $2.000 de investimento. Se você tem entre $2.000 de investimento, que dá mais ou menos R$10.000, e $100.000 de investimento, que dá mais ou menos R$530.000, se você tem essa faixa que a maioria das pessoas se encontram, a sua consumação cai para $10. Então você paga no mínimo esse valor, tá? No meu ponto de vista, faz sentido investir nessa corretora se você tem pelo menos aí uns $20.000, ou se você faz aportes aí de pelo menos $1.000 por mês, porque você vai chegar rapidamente em valores maiores do seu patrimônio total, tá? Então, a partir desses valores, aproximadamente a partir de $20.000 eu já migraria, e a partir aí de $1.000 de investimento por mês eu também migraria. Qual a proporção ideal entre IWDA e EIMI, pensando na proteção cambial contra a desvalorização do real? Na realidade, é contra a desvalorização do dólar que você vai se proteger. Suponha que você tem todas as suas ações americanas nos Estados Unidos, tudo é 100% dólar. Eu comprei só o S&P 500, tenho tudo em dólar.
Hoje o dólar está R$ 5 por dólar, né? Se o dólar tiver uma desvalorização e ele cair para, por exemplo, R$ 2 por dólar, ou seja, o real se valorizar, você tinha lá, por exemplo, um patrimônio de R$ 100.000, ou seja, você tinha US$ 20.000 investidos. Agora, US$ 20.000 com uma cotação de R$ 2, você terá caído o seu patrimônio de 100 mil para R$ 40.000. Você terá perdido patrimônio em reais se você tem uma desvalorização do dólar, tá? E isto não acontece, pelo menos não nesse grau, se você não investir originalmente em ações em dólar originalmente, tá? Que tem as suas operações em dólar. Se você investir em ações de outros países, como por exemplo de mercados emergentes ou mercados parecidos com o Brasil, você, na realidade, não vai ter essa desvalorização. Se o dólar passar de 5 para 2, você vai ter ativos que que não foram atingidos por essa desvalorização, entendeu? Então, por exemplo, só fazendo uma suposição, para você entender bem, se você tiver uma ação brasileira, se o dólar cair de 5 para 2, isso não muda nada na cotação da ação brasileira. E esta é a ideia de investir em ativos de mercados emergentes, que são mais parecidos com o Brasil. Portanto, eu, particularmente, tenho pelo menos 25% do patrimônio em mercados emergentes. Hoje, quando você observa a carteira neutra do mercado, a carteira neutra tem aproximadamente de 10 a 15% em mercados emergentes. Mas isso decorreu por quê? Por que é tão pouco? Porque, na realidade, os Estados Unidos eles se valorizaram muito nos últimos 10 anos. E, portanto, os Estados Unidos estão hoje ocupando um percentual enorme na fatia mundial, que não é o histórico comum, tá? No passado, os Estados Unidos já representaram aí menos de 30% do mercado mundial, isso próximo aos anos 80, na crise de 2008 também chegou próximo a isso. Hoje, os Estados Unidos estão maiores porque as suas ações se valorizaram muito, portanto, eles ocupam uma fatia maior do mercado global, e é por isso que emergentes ocupam tão pouco, tá? Então, hoje, emergentes ocupam aí de 10 a 15, eu teria pelo menos 25% em emergentes. Qual a sua percentagem em VT atualmente? Conforme eu falei, eu não invisto em VT, eu invisto em um ETF que é exatamente a mesma coisa, tem a mesma estratégia, é equivalente, é na Irlanda, é o IWDA e também o EIMI, separado para mercados emergentes, mas faz a mesma coisa, tá? A minha porcentagem em mercado neutro hoje está mais ou menos em 10 a 15%. Eu comecei isto este ano, por isso que está pequeno assim. Atualmente eu estou só aportando de forma neutra para dar uma compensada. O meu objetivo é chegar aí próximo a 30 a 40%. O VT não balanceia as proporções? Sim, ele balanceia. Ele é neutro, né, em termos mundiais. Então, ele dá o peso de mercados emergentes conforme o tamanho dos mercados emergentes. Por isso que é de 10 a 15%. ETF irlandês não dá para alugar que nem VT. Bom, as pessoas elas estão perguntando sobre aluguel de ativos, tá? Por uma corretora como, por exemplo, a Interactive Brokers, você consegue disponibilizar para aluguel os seus ativos. A questão você consegue alugar mais e por um preço maior ativos mais voláteis e que têm maior liquidez. Por quê? Porque quem pega emprestado de você os seus ativos são pessoas que querem fazer negociações de curto prazo por qualquer motivo que seja, tá? Então, assim, ou para proteção porque são um fundo, ou porque querem fazer um trade mais curto e tal. Então, assim, basicamente você investir em um ETF menos volátil, como, por exemplo, um global, tende a não render tanto, tá? E quando você investe na Irlanda, como a liquidez é menor, você tende a não conseguir alugar os seus investimentos, especialmente se eles são menos voláteis, tá? Então você não teria esta vantagem. Mas compensa, sim, você não pagar o imposto, porque o imposto ele é grande, tá? Quando você considera que você recebe, por exemplo, 3% ao ano de dividendos, você está pagando 1% da sua rentabilidade em imposto, que é 30% disso, é 1/3 mais ou menos, tá? Então é bem significativo a quantidade de imposto que você paga se você investe por um ETF americano, especialmente aqueles que pagam mais dividendos, tá? Então, assim, compensa, assim, você investir em um ETF irlandês para evitar tributação. Acha que podem surgir ETFs de acumulação nos Estados Unidos? Eu não tenho nem ideia, não sei. O que você acha da Avenue? A Avenue é uma ótima corretora que dá acesso para todo mundo, é uma corretora que justamente permitiu o acesso. E através dela você consegue investir em VT tranquilamente.
o QQQ, né, o ETF QQQ, que investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq com um percentual baixo, 10%, juntamente com um ETF neutro como o VT, faz sentido? As pessoas elas perguntam se faz sentido personalizar a carteira delas de acordo com o que elas querem. Assim, o que eu posso dizer para você, fatores como valor e tamanho têm uma maior expectativa de retorno. ETFs de baixa volatilidade reduzem o seu risco. Renda fixa reduz o seu risco. Agora, o resto não tem demonstração nenhuma de que faça sentido, tá? Então, assim, você pode colocar o que você quiser junto da sua carteira, mas você tem que entender que você está assumindo um risco que estatisticamente não foi compensado. Talvez, no futuro, as ações de tecnologia performando cada vez melhor, haverá mais dados e mais, dados para análises estatísticas que demonstrem que empresas de tecnologia ou empresas com uma determinada característica performem melhor do que a média do mercado, tenham uma expectativa de retorno maior, mas até agora isso não aconteceu. Até agora não há nada que demonstre que isto tende a render mais do que a média do mercado. Então você está fazendo uma aposta, tá? Você tá fazendo uma aposta e está tudo bem com isso. Isso iria personalizar a sua carteira e iria, consequentemente, trazer um risco maior para você. E está tudo bem. Então, para começar, seria 100% VT, mas a proteção cambial estaria inclusa? Sim, você tem uma proteção cambial implícita, porque metade do fundo está nos Estados Unidos, a outra metade não está nos Estados Unidos, está espalhada em investimentos em diversas moedas no mundo inteiro, e, portanto, se uma moeda se valorizar mais ou se desvalorizar, o impacto na sua cota vai ser bem mitigado pelo fato de você ter uma exposição neutra geral. No médio e longo prazo, você pode aumentar talvez um pouco a sua exposição para mercados emergentes para reduzir ainda mais este risco cambial. Mas saiba que no longuíssimo prazo, as diversas geografias, as diversas moedas tendem a se equiparar em termos de retorno acima da inflação. Então você tem que se preocupar com isso, especialmente quando você estiver mais próximo do seu usufruto, tá? Então não tem problema você inicialmente investir 100% de uma maneira 100% neutra, como o VT, como o VWRA, porque a sua expectativa de retorno é equivalente, tá? É equivalente. Então, assim, você tem que buscar mitigar risco e dentre os riscos está o risco cambial, especialmente quando você estiver próximo ao usufruto, tá? Então, se você é muito jovem, você pode se preocupar menos com esse tipo de risco, mas faz sentido sim você mitigar este risco no futuro, aumentando a sua exposição. Inicialmente, justamente por isso que eu falo que é para iniciantes, faz todo sentido investir de uma maneira 100% neutra como o VT. ETF irlandês por corretora americana paga imposto? Você tem que saber o quê? Independentemente de onde você esteja no globo, aliás, você não precisa estar na Terra, né? Qualquer lugar que você esteja no universo, se você é um residente fiscal brasileiro, você paga imposto e declara todo o seu patrimônio e toda a sua renda no universo para a Receita Federal Brasileira. Se você investiu em um ETF irlandês através de uma corretora americana, não interessa. Interessa a operação que você fez e se você teve algum ganho. Portanto, se você fez uma operação de compra ou de venda, você declara que você tem este patrimônio. Se você teve um ganho, você declara que você teve esse ganho. Se você teve uma perda, você declara que você teve essa perda para a Receita Federal Brasileira. Não importa como você fez isso. Não importa qual é o tipo de ativo que você tenha. Se tem um ativo que não está descrito no relatório da Receita, você coloca em outros e você descreve com as suas palavras qual é o seu investimento. Otávio, aquele seu vídeo da carteira arrojada, você mudaria alguma coisa ou você mudaria alguma coisa depois da descoberta do VT? Na realidade, eu já sabia do VT, né? Eu já sabia da estratégia neutra e de que ele representava 70% do resultado do mercado. Agora, você tem que entender que o seguinte, quanto mais você estuda, mais você vê que o mercado ele é difícil de bater. Então, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, as pessoas mais maduras no mercado tendem a uma estratégia mais neutra na maioria das vezes. Quando eu comecei a investir em 2013, eu investi em ações individuais e eu investia em poucas ações porque eu ficava lendo o relatório da empresa e achava aquilo maravilhoso e pensava, nossa, como isso pode dar errado, né? Mas o fato é, isso pode dar errado e dá errado em 40% das vezes.
Então, assim, quando você não conhece, você arrisca mais. Mas, assim, aquela carteira arrojada, ela tem esse nome arrojada justamente porque ela tem maior risco. Mas ela é diversificada globalmente, então você não tem o risco de alguma geografia específica. E aquela carteira arrojada também, ela está exposta aos fatores corretos. Ela não está exposta a aleatoriedades que as pessoas inventam por aí, de investir em uma empresa disruptiva de qualquer coisa que aparece na frente, tá? Então, assim, a carteira, ela continua totalmente válida com seu nome. Ela é uma carteira muito arrojada, mas ela é uma carteira que expõe você aos riscos corretos, não expõe você a riscos errados, tá? Você tem que se expor a riscos que você pode se expor e que não iriam lhe prejudicar se você investisse neles. Então, assim, se eu investir todo o meu dinheiro, 100% do meu dinheiro em um ETF alavancado de small caps de valor. Bom, você está realmente acreditando muito nisso. Faz sentido se você investir em small caps de valor? Estatisticamente faz, mas você pode ter uma perda irreparável se, eventualmente, você concentrar demais e você simplesmente não conseguir ter o retorno que você quer durante a década que você quer investir, por exemplo. Então, assim, você tem que investir nos fatores e nos riscos que você aceita e que não vão lhe prejudicar, certo? Para ETFs globais, faz mais sentido qualidade ou valor? Assim, você não tem que ficar escolhendo, tá? Valor é aquele que mais gera resultado. Small caps de valor é aqueles que estatisticamente mais geram resultado. Ponto. Se você quer um pouco mais de resultado, você investe também em qualidade, em baixa volatilidade, em baixa necessidade de investimento, enfim, em outros fatores. Mas estes são menores, né, entre aspas, em relação ao diferencial que eles dão, tá? Então, assim, não faz mais sentido. Todos eles, em tese, funcionam estatisticamente. Qual o melhor momento para sair de uma carteira neutra e começar a montar uma carteira ativa? Assim, se você não sabe nada, invista em uma carteira 100% neutra. Se você já viu os meus vídeos no canal, eventualmente se você já é meu aluno no meu curso, que depois eu vou divulgar novas vagas se vocês tiverem interesse, se você já tem um pouco mais de conhecimento e você já sabe exatamente qual é a exposição que você quer ter, você pode sim aumentar sua concentração em determinados fatores, tá? Aí, quando você estiver mais próximo ao seu usufruto, eu comento isso no meu curso também, especialmente 10 anos próximo ao usufruto, você pode modificar a sua exposição a fatores, aumentando a exposição àqueles fatores de menor risco, tá? Especialmente, por exemplo, baixa volatilidade, porque é um ETF que já engloba valor dentro dele, etc. E assim como qualidade também você pode aumentar a sua exposição, porque qualidade e valor tendem a se contrabalancear e reduzir a volatilidade geral da sua carteira e também aumentar a sua exposição em renda fixa. Ou seja, ao longo do seu processo de investimento, você vai inicialmente investir em fatores mais concentrados, né, no início, e em fatores menos concentrados, com menor risco, mais para o final. Mas se você está começando, a estratégia neutra já resolve a maior parte do problema para a maioria absoluta das pessoas. Inclusive, os fundos de pensão fazem isso sempre, não é só no início e no final, fazem isso sempre, tá? E aí, pessoal, tudo bom? A live caiu porque acabou o tempo do Instagram e eu não fui avisado, mas se você gostou desse conteúdo, se você aprendeu alguma coisa sobre como começar a investir no exterior de uma maneira passiva, global e diversificada, mesmo sem saber muita coisa, você pode dar um like no vídeo e você pode compartilhar com um amigo seu que não sabe ou não quer perder tempo analisando empresa e quer ter as vantagens de investir no exterior e principalmente investir em ações. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!